Terminou o curso de missões na IBN, no Instituto Bíblico Nordeste, em Garanhuns. Ele é o pregador desta noite e que os irmãos possam estar atentos, porque o Senhor fala aos nossos corações, segundo a sua santa palavra. Estamos conhecendo mais uma parte do povo de Deus, em Pernambuco, nossos últimos dias aqui no estado, onde nós aprendemos a amar. Somos oriundos do Rio de Janeiro, região sudeste do país, e viemos em 2019 para o curso de plantação de igreja no Instituto Bíblico do Norte, na cidade de Garanhuns. E finalizamos esse curso no último mês de novembro, no dia 27 de novembro, no sábado próximo passado, nós tivemos a nossa formatura, junto com outros 6 colegas também que estão formados, inclusive um desses colegas é minha própria esposa, que está aqui conosco, e já estão todos endereçados, graças a Deus, para a obra que o Senhor reservou para cada um de nós. Hoje eu estou acompanhado de parte da minha família, da minha esposa Fabíola e o meu caçula Benjamin, e tem ainda outras 2 meninas, a Brenda, de 11 anos, e a Micaela, de 7 anos. 8 anos, olha, Fernando vai dar para nem faltar aqui, E eles ficaram em Garanhuns, por conta do transporte para cá, viemos com ela e Arthur. E aí, para nos transportar hoje, precisa ser um micro-ônibus, Não dá para ser mais um carro comum. Mas louvado seja Deus, podemos estar aqui conhecendo essa amada igreja. E falando com o Arthur, foi oportuno,
conhecê-los, né, de podermos estar aqui. Sem conhecer Arthur e Eva, dificilmente talvez estaremos aqui, né, conhecendo parte do povo de Deus. E convido aos irmãos que estejam orando, né, pela nossa família. Nós estamos indo agora para a cidade de Ipuã, interior de São Paulo, uma cidade de 16 mil habitantes. Nós viemos do Rio para Pernambuco, estamos indo agora de Pernambuco para o interior de São Paulo. E a proposta aqui era 3 anos de estudo, a proposta lá 5 anos para a plantação de uma igreja. Lá tem um núcleo já de irmãos, 13 pessoas, e já convido os irmãos também a estarem orando pela vida dessa igreja já nascente, com 13 pessoas, e são muito desejosos, né, de ver a ação do Senhor naquela cidade pequena, né, muito menor do que a cidade aqui de Vitória, né, mas uma cidade muito carente do Evangelho. São em torno ali de 1.500 que se declaram cristãos. Então é muito pequena a expressão evangélica. Cristãos, no modo geral, Assembleia de Deus, batistas e outras igrejas, então uma expressão ainda muito pequena. Nós estamos ainda na conclusão dos nossos estudos para a nossa efetivação na APMT, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós já somos candidatos da APMT e nós somos direcionados para a Sérvia. Você pode falar assim, esse pessoal é meio doido mesmo, né? Vem do Rio para Pernambuco, vai para o interior de São Paulo e está pensando na Sérvia. Então, nosso projeto ao finalizarmos esses 5 anos, já com todas as capacitações necessárias, estarmos indo para a Sérvia, um país de 8 milhões de habitantes, também muito carente da graça e do Evangelho de Cristo Jesus. São 93% de ortodoxos. Então a expressão lá é 0,01 de cristãos. Então, se Ipuã tem 1.500, numa expressão da Sérvia são pouco mais de 3.000, num país de 8 milhões. Então a expressão é quase insignificante e não há expressão ainda de cristãos que professam e que fazem, né, esse corpo de evangelismo e da divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Bom, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, nós leremos do versículo 42. Eu disse 2, mas entendam 5, tá, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 42 ao capítulo 6, o versículo de número 7. Atos, capítulo 5, nós leremos do 42 até o capítulo 6, versículo de número 7. Acompanhe a sua versão. Assim diz a palavra do Senhor: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que por ela sejamos mais uma vez instruídos através do Teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento, abra o nosso entender para que possamos, tudo aquilo que queremos ouvir nessa noite, possamos pelo Teu próprio Espírito
ser aplicado aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Uma vez eu ouvi a seguinte história. Após muitas batalhas vencidas, um grande exército orientado pelo seu general, ele resolveu dispensar a maioria dos seus soldados. A notícia pegou a todos de surpresa, visto que a situação ainda não era de paz, ainda havia guerra. O general então explicou aos soldados que ficaram: olha, vocês são os mais valentes, vocês são os mais fortes, vocês são os mais destemidos, vocês são estrategistas, habilidosos, por isso eu identifiquei ser melhor irmos para as próximas batalhas somente com vocês. São vocês que ganham todas as batalhas. E eles se animaram com essa notícia. Uma batalha então se aproximou e eles foram ao combate. Mas aquele exército que estava colecionando vitórias após vitórias passou a ser uma presa fácil, um verdadeiro fracasso. Então, num desses retornos, totalmente cansados e abatidos, eles se perguntavam: estão aqui os mais valentes, fortes, destemidos, estrategistas, habilidosos, e por que agora nós só estamos a perder? Foi então ouvida a resposta de um capitão: nós éramos muitos, nós precisávamos de muita logística, de muita organização para os nossos movimentos, para os nossos avanços, para os nossos suprimentos, para os nossos recursos, mas ao mesmo tempo nós tínhamos soldados com habilidades e funções que nós hoje não temos. Alguns, por certo, não eram fortes e nem eram destemidos, mas para que vocês pudessem exercer suas habilidades, estes, em suas funções, faziam um trabalho que talvez nem fosse notado. Nós estamos diante de um texto onde a igreja ela está crescendo. Lucas, o autor desse livro histórico, ele traz algumas informações importantes quanto ao crescimento da igreja. E a igreja crescia. Você vai ver esse termo de Lucas usando de a igreja crescia por todo o livro de Atos. Lucas ele começa enumerando essa quantidade de pessoas. E é um passo que não se consegue mais contar após os 5.000. Ele passa a dizer que a igreja crescia, que a palavra de Deus crescia, e muitos estavam se achegando ao Evangelho através da palavra de Deus. E nesse trecho há um emblema, ou há início de uma possível ruptura que poderia ter com o crescimento. Todo crescimento ele traz alguns desafios. As crianças que aqui estão crescendo. E esse crescimento traz também dor. Algumas pessoas, alguns de nós, na nossa fase de crescimento, até os 21 anos, segundo os cientistas e médicos, sentimos dores nos nossos ossos, dores nos nossos membros. Crescer dói. E crescer traz desafios. E a igreja, ela passa por um desses desafios, ou talvez um grande desafio que poderia fazer até uma divisão nessa igreja por conta de uma assistência que não estava sendo suprida. A igreja saudável, ela cresce. Uma igreja que não é saudável, ela fica estagnada, ela fica parada. Não é normal uma igreja não crescer. O livro de Atos mostra também uma igreja que é saudável e uma igreja que cresce. Novamente, eu remonto as crianças que estão aqui. Imagina se as crianças que estão nas faixas aqui de 5, 6 anos, elas tivessem agora 20 anos, 30 anos com a mesma estatura. Acharíamos normal uma criança com 20, 30 anos, ou um adulto de 20, 30 anos com essa mesma estatura? Nos perguntaríamos: o que aconteceu? Será que foi a alimentação? Será que foi algo genético? Será que foi alguma coisa que nós não percebemos? Não está crescendo.
E obviamente o pai e a mãe vão fazer o quê? Vão levar esse filho para o hospital, para o especialista para verificar. Mas às vezes na igreja, a gente acha normal a igreja não crescer. A gente acha normal a igreja ficar do mesmo tamanho. Eu tenho um presbítero muito conhecido da nossa região do Rio de Janeiro, que a igreja começou a crescer. Era uma igreja pequena, era uma congregação, e a igreja foi crescendo. E em determinado ponto da igreja, desse crescimento, ele disse: eu vou sair da igreja. Por que, meu irmão? A igreja está grande demais, já não é como eu gosto da igreja. Ele tinha uma predileção por igreja pequena. Ele tinha uma predileção pelo seu lugar cativo, pelo seu lugar que ele chegava e sentava, e ninguém sentava ali, porque já sabia que ele sentava naquele local. E a igreja foi crescendo, teve que se colocar novos bancos, e o banco que ele sentava já não estava no mesmo lugar, já estava mais à frente. E ele disse: não vou mais ficar aqui, porque a igreja já não é a igreja que eu congregava. Igreja saudável é a igreja que cresce. Nós precisamos orar para que Deus dê o crescimento. Mas oração para o crescimento envolve a minha vida e o meu. Para que a igreja cresça, eu preciso estar falando sobre Cristo Jesus. Para que outros discípulos se acheguem. Para que outros estejam também falando sobre Cristo na cidade de Vitória de Santo André. Eu preciso falar de Cristo. E a igreja vai crescer. E esse crescimento nós veremos, a partir desse texto, que é um crescimento saudável. A igreja saudável e missões. Em primeiro lugar que eu gostaria de destacar nesse texto, no versículo 42 e a parte A do versículo 1, a igreja saudável ela cresce conhecendo e anunciando Jesus Cristo. Versículo 42 do capítulo 5: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja que cresce é a igreja que fala de Cristo Jesus. Se não pregarmos a Cristo, não veremos os eleitos sendo alcançados. Precisamos pregar a Cristo. Às vezes na igreja nós queremos fazer algumas coisas novas, que talvez empresas estejam fazendo, talvez até outras igrejas que estejam fazendo. Nós queremos trazer essas novidades para a igreja. E essas novidades, amanhã elas não serão mais novas. E se você traz um jovem, se você traz uma família para a igreja através de uma novidade, no próximo domingo você tem que manter uma outra novidade. Então, se você hoje traz aqui um grupo que faz malabares, na semana que vem você precisa trazer um outro grupo que cospe fogo. Na outra semana você vai precisar de dançarinos aqui na frente. E na outra semana de pessoas com perucas na cabeça. E na outra semana luzes. E na outra semana fumaça. E na outra semana, e na outra semana, e na outra semana. Sempre uma novidade para que essas pessoas não saiam. É igual um restaurante novo. Já não é mais novidade, já fui lá. Não tem nada novo. Mas na igreja, a novidade é Cristo Jesus. Na igreja, a novidade e o que pode ser novo na vida de cada um de nós é o que Cristo está fazendo na minha vida e na sua vida. Cristo é a pregação que nós precisamos fazer todos os dias. Não tem outra mensagem para que o cristão carregue na sua boca. É Cristo Jesus. Nem os feitos do que Cristo fez na sua vida deve ser colocado tanto na sua boca. Às vezes falamos muito sobre o que Cristo fez na minha vida, mas eu preciso falar de quem Cristo é. É quem Cristo é. Talvez a minha história não seja a história que vai causar um impacto na vida de pessoas. Por exemplo, a minha história mesmo talvez não cause impacto na vida de ninguém. Eu sou filho de pastor presbiteriano, nasci no hospital, não nasci na igreja. Mas de resto eu vivi todos os meus 42 anos dentro da IPB. Meu pai dos 3 aos 18 anos esteve no orfanato presbiteriano. Nossa família é muito presbiteriana. Mas aos 19 anos que eu fui encontrado pelo Senhor, até os 19 eu estava na igreja, convivia na igreja, músico na igreja,
mas o Evangelho ainda não tinha entrado, não tinha conectado o meu coração. Talvez você possa pensar, mas essa história é muito comum, meu amigo. Você não andou nos bares, você não se drogou, você não se prostituiu, não teve nenhuma luz que você caiu como Paulo. É por isso que a pregação precisa ser de Jesus Cristo e não sobre a minha vida. O que os apóstolos pregam é sobre Cristo. O que nós vemos no versículo 42 é que eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou Cristo, aquele que era prometido, aquele que os profetas anunciaram. Jesus Cristo, o Messias prometido, ele veio e ele está pronto a salvar e regenerar o coração perdido. Mas para isso, precisamos anunciar a esse Jesus. Então, essas novidades que nós temos visto sendo colocadas dentro da igreja e de círculos ditos cristãos, tem às vezes abafado a mensagem do Evangelho. Não sei se os irmãos acompanharam, mas algumas 3 semanas atrás, nós vimos aí um cartaz do culto pet. E alguns pastores estavam defendendo que sim, o culto pet. E na última semana, não sei se é recente ou se é antigo, mas um padre batizando um cachorro. Você pode pensar assim, mas Rodrigo, isso é muito radical, isso está acontecendo do outro lado do mundo. Não, no Brasil, irmãos. No Brasil. E as redes sociais exaltando essas novidades. Imagina agora, se você tem um pet em casa, está vendo? Ele pode ser batizado, ele pode vir à igreja. Não faz sentido nenhum, irmãos. Cristo, ele veio salvar o pecador, homem. Cristo não salvou, não veio salvar anjos, não veio salvar animais. Ele vai redimir a natureza, isso tem toda uma compostura do cosmos, mas ele veio para salvar e remir a humanidade pecadora, um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. O que vemos então no registro de Lucas, em Atos, é que a igreja de Cristo, ela só cresce de forma saudável se estiver conhecendo a Cristo cada vez mais. E é este conhecer em Cristo que move a igreja no anúncio das boas novas da salvação. É Cristo que move o meio do seu coração para que nós preguemos. É Cristo que move e põe as palavras na minha e na sua boca para que nós preguemos. É Cristo que precisa ser revelado na minha e na sua vida. O que nós somos, o que nós éramos, era no mesmo saco, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo, ele nos deu uma nova vida, uma vida em abundância. Para quê, irmãos? Para que nós anunciemos Ele para aqueles que ainda não o conhecem. O objetivo da igreja não é missões. O objetivo da igreja é adoração. Mas para que os povos adorem a Deus, nós precisamos anunciar a Cristo. As missões vão acabar, irmãos. Quando Cristo voltar, ninguém vai estar na Nova Jerusalém pregando, evangelizando. Missões têm prazo de validade, vai acabar. Adoração não. Adoração já está acontecendo no céu. E nós nos juntaremos aos santos que ali estão quando Cristo voltar ou quando Ele nos buscar antes da sua volta. Mas para isso, precisamos anunciar Cristo. É preciso estar maravilhado com o Rei para que a gente possa estar anunciando o seu Rei. O quanto que você está maravilhado com Cristo. Você precisa estar maravilhado com Cristo para que você anuncie o seu Rei. Em segundo lugar, irmãos, a igreja saudável, ela mantém a unidade no uso dos dons. A parte B do versículo 1 de Atos 6 até o versículo 3. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Como eu disse no início, crescer traz problemas, traz desafios. E eu sei que aqui tem desafio, tá? Quem vai fazer essa tarefa? Quem que vai fazer esse serviço? E às vezes nós mesmos da igreja reclamamos. Mas está faltando isso. Tinha que ter aquilo outro. E é esta reclamação que está acontecendo dentro da igreja, de falta de apoio ou assistência para a distribuição dos alimentos, do sustento para algumas viúvas. A igreja, no crescimento dela, com esses desafios, eles podem ser tanto bons quanto ruins. Isso vai depender de como que a gente administra esses problemas. Talvez, se nós estivéssemos falando sobre um supermercado ou sobre uma loja, um crescimento, se você pergunta para o dono dessa loja, estamos vendendo muito mais agora, no final do ano. Ele vai dizer o que para você? Isso é um problema? Bom, estamos vendendo mais. Eu vou ter que contratar mais empregados? Sim. Eu vou ter que aumentar um pouco a loja? Sim. Eu vou ter que comprar novas araras? Sim. Eu vou ter que colocar um vigilante à noite? Sim. Mas isso é um problema bom, porque também eu vou ganhar mais. Assim também devemos pensar na igreja. Teremos desafios, sim, queridos, crescendo. Mas a expressão numa cidade do tamanho de Vitória de Santo Antão será maior. Teremos mais oportunidades, pessoas em locais que talvez eu e você não poderemos entrar. Será que a igreja aqui está enraizada em toda a cidade de Vitória? Eu julgo que não. Porque talvez não tenham representantes de todas as áreas que a cidade tem oportunidade de exercício. Talvez alguns no trabalho público, talvez outros no trabalho particular, talvez outros na sua vizinhança, mas numa esfera do tamanho dessa cidade, há muitas oportunidades e muitos desafios para se pregar o Evangelho. Então, quanto mais cristãos nós tivermos, mais o Evangelho de Cristo será pregado, mais Cristo será anunciado. E não é apenas para quem divide o serviço. O serviço que Deus me colocou a mão para fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças, não conforme as forças do Arthur, mas conforme as minhas. Então, o que o Senhor me colocou para fazer, também Ele me capacitou para que eu exerça. E dentro desse cenário de manter a unidade no uso dos dons dessa igreja saudável, a igreja aqui estava vivendo em amor. Essa igreja, ela repartiu seus bens uns com os outros. Essa igreja, os discípulos iam sendo multiplicados. Mas surge então essa murmuração por parte dos helenistas, esses judeus de fala grega contra os hebreus. As suas viúvas estavam sendo esquecidas nessa distribuição diária dos alimentos. À primeira vista, isso pode ser uma questão muito simples, mas se mal administrada, isso poderia adoecer essa igreja e causar divisão entre os irmãos. Eu conheço a história de um casal, que hoje não é um casal mais, e quando eles recém-casados, a noiva, com muito detalhe na casa, e preparativos e organização, reservou uma área na casa para o pendurar das chaves. Mas o seu marido, vindo de uma outra escola, de uma outra educação, ele chegava em casa e jogava a chave do carro no balcão. E a esposa, no primeiro dia, sorriu para ele: meu amor, a chave a gente coloca aqui. E ele riu também para ela: ok. No segundo dia ele chega e a mesma atitude é apresentada para a esposa. Ele chega em casa e joga a chave no balcão. Ela novamente sorriu, mas um sorriso menor: meu amor, a chave fica aqui. Ela procurou novamente. E no terceiro dia aquilo se repetiu e ela foi rindo menos. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia ela pediu o divórcio.
Um divórcio por causa de uma chave. Talvez você conheça histórias também de pessoas que se separaram, histórias de sócios que romperam empresas. E quando você vai aprofundar, o que fez vocês se separarem? Vocês andavam tão bem. Ah, mas ele fez isso comigo, eu não gostei. E quando você vai ver no detalhe, é algo muito simples que poderia ter sido resolvido de outra forma. Nós vemos aqui esse caso. Algo que aparentemente simples, mas estava causando dor de fato nessas viúvas. Era algo legítimo e algo que precisava ser tratado. Com o crescimento da igreja, algumas assistências que eram diárias e muito comuns, corriqueiras e bem organizadas, passaram a ser espaçadas, passaram a ter dificuldades, e essas irmãs estavam sendo esquecidas nessa distribuição. Era um problema de fato. Mas os apóstolos, com muita sabedoria e direção do Senhor, eles observando essa questão, mas vendo também que seus dons e vocação era com o ensino da palavra de Deus. Não que servir às mesas é um serviço menor, e não é. Mas a vocação dos apóstolos era outra. A igreja está num ponto agora de ter oportunidade de irmãos que provavelmente já faziam isso. Porque a orientação é para que eles mesmos escolhessem dentre eles homens com conhecimento de Deus, homens piedosos para esse serviço. Provavelmente homens que já serviam, não na função de diácono, mas homens que já serviam como diácono sem o nome, sem a função estabelecida. E nós vemos que esse tratar dos discípulos causa paz àqueles irmãos. E 7 homens são escolhidos, homens respeitados, homens cheios do Espírito e de sabedoria. Nós vemos aqui a primeira junta diaconal sendo colocada. Nós temos conversado com os jovens da igreja de Garanhuns, ali de Heliópolis, sobre vocação. Quão importante sabermos a nossa vocação no chamado de Deus. E para nossa surpresa, conversando com outros irmãos da igreja e até com outros pastores e missionários, nós vemos que muitas pessoas estão na igreja há 10, 20, 30, 50 anos e não sabem qual é a sua vocação no reino de Deus. E confesso aos irmãos que isso de um modo me assustou por um lado, mas de outro também não é um assunto que nós tratamos muito. Isso não é conversado nas escolas dominicais, isso não é conversado nos departamentos, isso não é conversado nos cultos. Não falamos sobre vocação, ok. Eu entendo que Paulo foi chamado para fazer, eu entendo que Barnabé foi chamado, eu entendo que Estevão foi chamado para fazer, mas e agora? O que eu faço agora para servir a Deus no meu dia a dia? Como uma dona de casa serve a Deus, como uma mãe serve a Deus, como um empresário serve a Deus, como um estudante serve a Deus, eu preciso entender passo a passo como eu agrado ao Senhor com a minha vida. Senão a minha vida será refeita ao domingo. Eu venho de manhã, eu venho à noite, eu me encho da palavra de Deus, mas na segunda-feira eu não consigo aplicar na minha vida, eu não consigo desenvolver o meu papel como cristão. Rodrigo, mas no meu trabalho realmente eu não vou ter oportunidade de abrir a Bíblia e falar como você está falando, como o pastor fala na igreja. Mas todos somos chamados para pregarmos o Evangelho como evangelistas? É claro que não. Mas na sua característica, com o seu dom, Deus vai usar a sua vida. Se ele precisasse de outra característica, de outros dons, ele colocava ou outra pessoa, ou dava essas características e dons a você. Então não se acovarde e não se coloque de escanteio dizendo: eu não posso fazer nada para o reino de Deus. Nós vemos aqui que servir às mesas estava dentro de um plano de Deus,
para que a paz estivesse naquela igreja e o nome de Cristo continuasse a ser pregado. Quando cada crente desempenha sua função de dom, a igreja é por Deus potencializada e acrescentada mais discípulos de Cristo. Ainda uma terceira lição que nós vemos nesses versículos: a igreja saudável, ela permanece fiel no aprendizado de Cristo. Olha o versículo 4 do capítulo 6. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. No crescimento, às vezes, por conta das novas demandas, o fundamento da igreja, Cristo, ele pode ser negligenciado, ele pode ser esquecido, ele pode ser até abandonado, apagando incêndios aqui e ali, não observando e tratando as questões tão logo surjam. A igreja pode aos poucos ir se afastando do ensino e do conhecimento da palavra de Deus. Os apóstolos poderiam ter se revezado, eles poderiam ter feito agora uma escala para a assistência àquelas viúvas, mas eles não estariam mais orando e nem lendo as Escrituras. E como que eles estariam ensinando aqueles cristãos? Como eles continuariam pregando o Evangelho de Cristo aonde eles estavam sendo comissionados? E aí a igreja se voltaria para ela mesma. Porque às vezes também no nosso meio nós vemos igrejas muito grandes, mas que são voltadas para elas mesmas. Igrejas que têm muitos ministérios, mas que são ministérios para dentro da igreja. Igreja que tem muita gente que se diz cristã, mas apenas domingueiros. Se você fizer um exercício junto comigo, não sei se você já viu uma loja que foi vendida e agora está para alugar, ou uma casa que morou muito tempo uma pessoa e agora está lá uma placa de ventes, e o novo dono compra aquela casa ou aquela loja e ele coloca tudo abaixo. Já viu isso? Aqui na cidade de Santa Maria acontece isso? Acontece? E às vezes nesse exercício, imagine comigo, quantas dessas lojas e casas você não passou e se perguntou: o que era aqui mesmo? Quem que morava nessa casa mesmo? Agora imagine esse exercício com a igreja do Senhor. Se pegássemos aqui um grande guindaste e pudéssemos relocar a igreja de Vitória de Santo Antão, e tirar a igreja daqui e o pastor Guilherme quiser levar para outra cidade, mas é que levar a igreja inteira. Se as pessoas aqui da redondeza, do bairro aqui, em Redenção, passassem aqui em frente agora e só ver os escombros, o que eles perguntariam? O que era aqui mesmo? Ou aonde está a igreja que estava aqui? Uma igreja, ela precisa fazer falta no bairro que ela está. Uma igreja, ela precisa ser relevante aonde ela está inserida. Uma igreja precisa cuidar da rua que ela está. Os cristãos que ali estão precisam ser pessoas atentas a todas as pessoas com as quais a igreja interage. Os vizinhos, como nos portamos com os vizinhos próximos, com os vizinhos mais distantes, como fazemos a comunicação com os vereadores dessa área, deste bairro, como nos comunicamos com os comerciantes aqui. Às vezes reclamamos de tanto das coisas da cidade, mas nós preferimos comprar às vezes no mercado lá no centro do que comprar no mercado que é próximo da igreja. Rodrigo, mas aqui é muito mais caro. Mas você vai ter a oportunidade de falar de Cristo para ele, alguma dessas oportunidades que você vai comprar. Nós precisamos ser relevantes onde estamos. Não podemos negociar, não podemos nos afastar daquilo que fomos criados para ser. Aqueles que revelam Cristo através de nossas vidas. E às vezes no crescimento perdemos isso. São tantos afazeres. E às vezes coisas legítimas, como aqui antes, né? Já estavam com um problema no ar-condicionado, né, pastor? E com a internet. Graças a Deus não estou vendo ninguém ali arrumando nada. Que bênção.
Isso depois a gente faz. Isso depois se repara. Eu sei que alguns irmãos aí estão com calor tanto quanto eu. Mas isso é para depois. Não é para agora. O importante é ouvirmos a palavra, é sermos edificados por ela, crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. E no crescimento, nós precisamos entender que Cristo continua sendo o centro da igreja. Uma igreja, ela só cresce com o fundamento em Cristo Jesus. As colunas, elas só vão se sustentar se o fundamento for Cristo. Porque se o fundamento for outra coisa, essa igreja, em algum momento, ela vai desmoronar. Nós já vimos aí vários impérios no meio do gospel que desmoronaram. Se vocês lembrarem aí de Ana Paula Valadão, por exemplo, um ministério muito falado. Hoje, se você buscar na internet, você vai ver somente confusões que ela tem arrumado no meio evangélico. As músicas já não acontecem mais como aconteciam antes. Muitas que talvez a igreja aqui, inclusive, cante, mas já não é mais frequente músicas mais. Agora são apenas confusões no meio evangélico e no meio das redes sociais. O fundamento não é Cristo. Nós precisamos crescer. Não só no crescimento a igreja é mantida por Cristo, mas em todas as outras etapas. Nós somos salvos pela graça, o que mais falamos, mas a graça de Cristo ela precisa continuar em todas as etapas da nossa vida. E em todas as etapas da igreja, Cristo também precisa ser mantido. Mas ainda uma outra lição que nós vemos nesses versículos. A igreja saudável ela cresce em harmonia. Os versículos 5 e 6. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Houve paz. No versículo 5 diz que o parecer agradou a toda a comunidade. Aquela comunidade que estava ali com a dificuldade e murmuração aqui e ali sobre a falta da entrega desses mantimentos para as viúvas, agora tem um agrado de toda a comunidade. Todo mundo se sentiu bem, todo mundo gostou daquilo que foi realizado através da vida dos apóstolos em escolher esses homens para este serviço. Agora nós teremos pessoas dedicadas exclusivamente para esse serviço. Nós teremos pessoas dedicadas, mas pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas piedosas para estarem servindo. Não é apenas entregar uma cesta básica, como às vezes alguns trabalhos sociais de nossas igrejas querem fazer, mas é muito mais do que uma cesta básica. Nós precisamos estar preocupados com nossos irmãos. E agora, homens piedosos, homens tementes a Deus estariam encarregados daquele serviço, e os apóstolos continuariam se dedicando à oração e à palavra de Deus. A igreja está crescendo, novos serviços estão sendo necessários e novas pessoas estão sendo encarregadas desse serviço. No crescimento, nós vemos muitas coisas acontecendo. Crescer a todo custo, de forma desordenada, não é um crescimento saudável. Como nós falamos no início, se nós estivermos vendo uma criança que não cresce, e agora ela tem 15 anos e continua do mesmo tamanho, nós acharíamos estranho. Mas o inverso também acharíamos. Meu filho tem 4 anos. E imagina se meu filho agora com 4 anos ele estivesse da minha altura, com as minhas feições. Nós também acharíamos estranho. Não é natural. Quantos anos tem seu filho? O cara tem 4 anos. E da minha altura, os irmãos olhariam com espanto. Ele deve ter contado errado, deve ser 4 décadas. Não, é 4 anos de idade que ele tem. E aí, talvez alguém na delicadeza perguntaria, mas o que houve com ele, Rodrigo? Foi muito biotônico fontora que a gente deu, foi muita vitamina. Mesmo assim você se assustaria, porque não é
normal uma criança de 4 anos ter aspecto e altura de um adulto. Uma igreja saudável, ela cresce de acordo com o que o próprio Espírito de Deus capacita. Não é um crescimento que é 100 pessoas para liderar, 100 pessoas para os serviços próprios. Imagina uma igreja grande que agora não tem presbíteros, uma igreja que é grande, mas não tem diáconos, uma igreja que é grande, mas não tem músicos, uma igreja que é grande, mas não tem pessoas da ação social, uma igreja que é grande, mas não tem uma SAF, uma igreja que é grande, mas não tem pessoas que trabalhem nessa igreja. O que você acharia dessa igreja? Alguém errou em algum lugar de colocar essa igreja como igreja. Ainda não é igreja, falta ainda os elementos de uma igreja saudável. E aqui nós vemos que esse crescimento é harmônico. Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento ele vem de Deus. Este crescimento saudável ele não é artificial, ele não pode ser fabricado, ele é natural, irmãos. Muitas igrejas aí tentando fazer projetos e coisas para que as igrejas cresçam. Há tempos atrás, quando você falava sobre pequenos grupos ou células, principalmente nós presbiterianos, nós tínhamos até urticária. Porque esse tipo de pequeno grupo ou de célula era apenas para que a igreja crescesse, mas crescesse por crescer. Esses homens, eles compartilhavam a palavra de Deus de casa em casa, naturalmente. Eles compartilhavam da palavra de Deus no templo, como nós estamos fazendo agora. Mas a palavra de Deus, ela continuava no dia a dia de cada um daqueles irmãos. No trabalho, nos estudos, a ida ao comércio, a ida para levar os filhos a algum lugar. E às vezes nós esquecemos dessa parte importante da minha e da sua vida, que é necessária para o crescimento da igreja. As novas demandas advindas do crescimento são oportunidades do exercício do crescimento em Cristo para que ele seja praticado entre os irmãos. E o que vimos nesse trecho é exatamente isso. Após esse direcionamento por parte dos apóstolos, a própria comunidade escolhe os que estão agora encarregados para esse serviço. E o parecer agradou a todos. Após essa eleição, os apóstolos oraram e puseram as mãos sobre eles. Uma possível situação de divisão conduziu a igreja para ainda mais maturidade em Cristo Jesus. O problema que poderia dividir aquela igreja foi motivo para que a igreja continuasse crescendo. Em último lugar, queridos, o crescimento saudável, ele precede missões. Uma igreja, ela não vai fazer missões se ela estiver ainda raquítica na fé. Uma igreja não fará missões se ela ainda for uma criança na fé. Uma igreja só fará missões quando ela entender qual é o seu papel no mundo. Nosso papel no mundo não é apenas nos congregar aos domingos ou nas quartas-feiras. Nosso papel no mundo não é apenas de sermos salvos e agora aguardar Cristo voltar. Se você for ler as cartas do apóstolo Paulo e também as de Pedro, nós veremos que Pedro, ele recomenda que nós aguardemos sim a volta de Cristo, mas trabalhando, anunciando a Cristo. Nós somos, como ele denomina, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, mas para quê? Para que nós anunciemos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não estamos fazendo isso, estamos omitindo, ofuscando a luz de Cristo em nossa vida. Somos aqueles que, em vez de colocar a vela no velador, nós colocamos a vela debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Não iluminamos, não salgamos o mundo. Aonde você está inserido, o mal pode ser retido com a sua presença. Cristo pode ser conhecido através da sua presença. E através da sua característica, do seu jeito, da sua forma de falar, com os dons que Deus te deu.
Uma igreja que não ensina o genuíno evangelho, ela não vai crescer no conhecimento de Cristo e não vai estar envolvida com a expansão do seu reino. Se os apóstolos estivessem agora servindo as mesas, e volto a repetir, servir mesa não é menor e nem é maior, mas se eles deixassem de fazer aquilo que Deus comissionou a eles, que era orar e estudar a palavra de Deus para ensinar sobre Cristo, eles agora estariam envolvidos em funções e tarefas que eles não foram chamados para fazer. Eu conheço alguns presbíteros de igreja, e na nossa igreja em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem um que ele não é presbítero. Ele está presbítero, mas ele é diácono. Por tempo de igreja, por tempo de função de diácono, chegou um ponto que a igreja o elegeu como presbítero. Mas na função de presbítero, ele não tem vocação, mas de diácono sim. É o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. É o que abre e fecha a igreja. É o que vê se ventiladores estão ligados ou desligados quando saem. É aquele que verifica se o som está ok. É aquele que verifica se o teto está tudo certo. É aquele que vai nos banheiros para ver se está tudo limpo. Se os lixos estão cheios, ele tira e põe num saco de lixo e coloca na frente. Um excelente diácono. Recebe as pessoas com alegria, despede também com alegria, recebe os visitantes, posiciona para a pessoa sentar no melhor lugar, as pessoas novas que estão chegando. Mas por que às vezes nós direcionamos as pessoas em lugares que elas não têm vocação? Porque falta conhecimento da palavra de Deus. Tem requisito para ser presbítero, tem requisito para ser diácono. Tem requisito para ser evangelista, tem requisito para ser pastor, tem requisito para ser cristão. Nós precisamos identificar os nossos dons e os nossos talentos. Precisamos buscar conhecer aonde eu vou servir a Cristo, não somente na igreja, tá, irmãos? Nós temos irmãos da fé que não serviram dentro da igreja. Nós temos Neemias, ele não serviu dentro da igreja. Nós temos José. Nós temos homens de Deus que não serviram com serviços eclesiásticos, mas foram homens de Deus anunciando a Cristo às pessoas que ainda não conheciam. A palavra crescia. Uma pergunta que eu faço: a palavra pode crescer? A palavra pode crescer, Rodrigo, aqui em Vitória de Santo Antão? Pode. Ela pode crescer. Desde que você passe a falar de Cristo para as pessoas com as quais você está de frente. Mesmo eu dono de casa, Rodrigo? Sim. Mesmo eu aposentado, Rodrigo? Sim. Mesmo eu no meu trabalho que eu faço em casa? Sim. Mesmo como empregado numa grande empresa? Sim. Mesmo como chefe? Sim. Seja qualquer área que você esteja envolvido, você pode ser e deve ser um cristão que anuncia Cristo. E a palavra ela cresce, e no entendimento que Lucas traz para destacar, é que a palavra de Deus estava sendo espalhada, ela estava sendo proclamada, ela estava sendo ensinada por cada vez mais discípulos. Quando eu prego, irmãos, quando eu discipulo, eu trago mais um para o reino. E esse mais um agora, ele não vai ficar agora do meu lado vendo eu discipular outro. Ele vai estar discipulando outra pessoa dentro do contexto que ele está inserido. Nós já fizemos um exercício com jovens lá em Garanhuns. Eu gostaria que os irmãos imaginassem também esse exercício comigo. Tem duas igrejas no mesmo bairro. Uma igreja, um pastor que é evangelista, um pastor missionário, um pastor que dia a dia ele prega o evangelho e que todo dia o Senhor alcança uma pessoa através da vida dele. Maravilha, né, irmãos? Ao final do ano, essa igreja
que começou apenas com esse pastor evangelista, ela tem 365 pessoas. Uau! Que legal essa igreja, não é? Mas a outra igreja, a igreja do lado, no mesmo bairro, tem um pastor que ensina a palavra de Deus, também é evangelista, mas ele vocaciona, direciona as pessoas ao exercício também de pregar o evangelho dentro da sua vocação. E ele alcança uma pessoa por ano. No final do ano, aquela igreja só tem 2 membros. Ei, meu Deus, não tem futuro não. Essa igreja não vai crescer nunca. Mas a gente pode continuar esse exercício. No segundo ano, essa igreja continua só o pastor evangelizando. Os membros, eles só participam do culto. Eles só querem os bancos acolchoados. Eles querem a igreja com muitos ministérios. Eles querem coisas novas. Eles não querem pregar o evangelho. Só querem ouvir o evangelho e ir para suas vidas normais, de segunda a sábado. No final do ano, nós temos 365 novos membros. Se o Arthur me ajudar aí, vai dar agora 730 membros dessa igreja. E essa igreja discipuladora, o pastor e o novo membro estão discipulando mais um membro agora cada um. E ao final do ano eles ganham uma nova vida, um novo cristão para essa igreja. E agora são 4. Você pode olhar assim, Rodrigo, essa igreja nunca vai crescer. Eu vou pedir a ajuda do Arthur. Mais 365 anos nessa igreja, no terceiro ano, Arthur, quanto dá? 1095 membros. Quantos problemas, hein, pastor? Seria bom, né? 1095 membros, já pensou, pastor? Não é? E essa igreja agora, os 4 estão evangelizando, o pastor e os mais 3. Final do ano temos quanto? 8. Rodrigo, mas não tem nem como comparar. Essa igreja aqui cresce muito. É melhor ter um pastor evangelista. Mas no 4º ano, nós temos mais 365. Quantos temos? 1460. E nessa igreja, 16. Estamos no 5º ano. Mais 365 nessa igreja. Quanto temos? 1825. E nessa, 32. 6º ano. Nessa igreja, 365 novos membros. Quanto temos, Arthur? $2.185. E nessa igreja, 64. 7º ano, mais 365. Quanto temos? 2.550. Nessa, quanto temos? 128. Os irmãos estão fazendo a conta. Muito bem. Mais um ano nessa igreja, 365 anos. 65 membros. Quanto temos? 2.905. E aqui nós temos quanto? 256. É dobrando, irmãos. Aqui sempre dobra, lembra? 256. Mais um ano nessa igreja. Quanto temos, Arthur? 3.280. Nesta, quanto temos? 512. Já não está tão ruim mais, né? Já não está tão ruim mais. Mais um ano nessa igreja. 3.645. E nessa igreja? 1.024. Mais um ano nessa igreja. 4.375. Mais um ano nessa igreja. 2.048. Mais um ano nessa igreja. 4.740. Mais um ano nessa igreja. 4.096. Mais um ano nessa igreja.
5.105, mais um ano nessa igreja. 8.192. Se você não fez a conta, são 13 anos. São 13 anos para essa igreja ser saudavelmente grande. Imagine, irmãos, uma igreja em Vitória de Santo Antão, após 13 anos, com 8.000 membros. Quantos anos tem a congregação? 40 anos. Podemos mais? Podemos mais. Se esperarmos do pastor, do missionário, do presbítero, do diácono, a igreja não vai crescer. A igreja cresce comigo e com você, pregando a Cristo Jesus. Eu gostaria de aplicar, irmãos, essa palavra às nossas vidas, com 5 aplicações. A primeira, os seus assuntos, os seus anúncios revelam sobre o que está influenciando a sua vida. O seu assunto precisa ser Cristo. Para que você alcance a cidade de Santo Antão, você precisa falar de Cristo. Se os seus assuntos são outros, são futebol, entretenimento, reality shows, você não vai conseguir alcançar o coração de ninguém com Cristo Jesus. Para alcançar Cristo na vida das pessoas, você precisa estar falando e revelando Cristo na sua vida. Segunda aplicação, o seu dom é dado por Deus para o seu desempenho na missão. Não confunda o seu dom para que você tenha uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida confortável. Não. O seu dom foi dado por Deus para que você exercite na missão que Ele te deu. Qual é a missão? Anunciar Cristo. O que Cristo e Deus está interessado é na sua própria glória. Deus nos salvou para a sua própria glória. E o que Deus está interessado é que o povo que Ele elegeu o adore. Mas para que o povo o adore, precisa que ele seja conhecido. Terceiro, faça tudo segundo a orientação bíblica. Não busque meios para encher a igreja, não busque meios para fazer a igreja crescer. O método de Deus para fazer crescer a igreja é Jesus Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce, é uma igreja com um fundamento que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina que não há outro fundamento para que nós lancemos para que a igreja cresça, a não ser Cristo Jesus. Outro fundamento vai fazer a igreja inchar. Crescer não. A igreja só cresce quando o fundamento é Cristo Jesus. Quarta aplicação. Em momentos de crise surgem líderes. A gente pensa, surgem problemas. Mas nós vimos aqui que surgiram diáconos. Porque a igreja cresceu. Irmãos, não tenham medo do crescimento. Está tão bom assim, pastor Guilherme. Está tudo certinho, tudo encaixadinho, todo mundo certinho aqui na igreja. Vamos crescer, irmãos. Ah, mas a gente crescer vai precisar de uma pessoa para fazer isso que a gente não tem. Não tem agora, irmãos. Nesse processo, talvez você mesmo está achando que não tem, vai ser você que vai ser direcionado por Deus para executar aquela tarefa. Não se surpreenda com o que Deus vai fazer na sua vida e na sua igreja. Quinto lugar e último, toda a nossa santificação é direcionada para fazer discípulos. Tudo que eu aprendo na palavra de Deus, tudo que eu sou capacitado na igreja, tudo que eu sou orientado pelo pastor, pela liderança da igreja, é para que eu vá e faça discípulos. Às vezes nós confundimos a grande comissão com o ir. A grande comissão não é ir. A grande comissão é fazer discípulos. Aonde você está? É ir fazer discípulos. Indo, é no caminho. Enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, enquanto eu estou casando, enquanto eu estou tendo filhos, eu vou indo e vou fazendo discípulos. Se Deus te chamou, irmãos, para ficar em Santo Antão, amém, faça discípulos. Chamou para Recife, para Garanhuns, para outro estado, amém, faça discípulos lá. Para Sérvia, como nós estamos indo, nós não vamos lá fazer outra coisa que não seja fazer discípulos. E não somos melhores do que os irmãos, não somos super-heróis.
queremos fazer o que fazemos aqui, que é fazer discípulos, anunciar a Cristo. Eu finalizo, irmãos. A história sobre o general, que dispensou vários soldados, que ficou apenas com os guerreiros, nos faz refletir sobre o nosso desejo pecaminoso de querer estar sempre como os grandes atores da nossa vida. Só que no drama da redenção, o herói, o vencedor, o salvador é Jesus Cristo. O nosso papel é de cooperação nessa missão que é dele. A nossa atuação na missão, dotada pela vocação do próprio Deus, são dos soldados que foram dispensados. Nós somos fracos, nós somos medrosos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo, ele venceu o pecado. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu a morte. A glória é toda dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, cumpra o seu papel dado por Deus de forma zelosa, obediente e fiel, fazendo discípulos para o nosso Rei Jesus. Que Ele nos abençoe nessa noite, irmãos. Amém.